Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bem-vindos, vamos começar os trabalhos aqui no palco Petrobras, nessa tarde incrível, tarde linda que está fazendo aqui no Pacaembu. Eu queria dar as boas-vindas a vocês e convidar o pessoal que está aí, girando aí pela praça para chegar mais, sentar aqui na plateia e acompanhar essa conversa que é com um dos maiores autores da literatura brasileira, né? Estamos aqui esperando o nosso autor se dirigir aos bastidores. Eu vou fazer um agradecimento aqui, que através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso, eu vou convidar então ao palco o grande Inácio de Loyola Brandão. Por favor, palmas para o Loyola. Chega mais. Opa, seja bem-vindo. Por favor, se acomode. Palmas. E para conversar com o Loyola, nós convidamos a grande Yara Biderman, que é escritora e jornalista. Ela é editora da 451, está lá com a gente na redação. Oi, Yara, tudo bom? Obrigado pela presença. A gente estava conversando lá nos bastidores que, na verdade, não estamos recebendo o Loyola. Ele é que está nos recebendo, porque o Pacaembu é uma espécie de casa dele ali no Bubu. Ele dá expediente, tem mesa própria. Então, é uma alegria muito grande de receber você, Loyola, um grande autor brasileiro e também paulistano, né? Uma feira que celebra a literatura de São Paulo. E eu fiquei muito feliz hoje, eu queria compartilhar com vocês a notícia de que a Feira do Livro foi um projeto de lei, foi aprovado e sancionado pelo prefeito, e a Feira do Livro agora faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. Então, essa é uma alegria muito grande. A gente está, enfim, estamos mais radiantes que o sol
com essa notícia que nos traz realmente um futuro para a Feira do Livro. Então, é isso. E é uma celebração dos escritores brasileiros. Yara, então vamos lá. Obrigado, Loyola. Eu acho esquisito um grande escritor brasileiro. É 1,68 m. Eu, cada vez que vou ao médico, eu digo, sua altura, 1,70 m. Põe aí na parede, 1,69 m. Eu estou diminuindo. Mas o palco aqui a gente te elevou um pouquinho, então você pode O Paulo considerar... me convidou porque ele é muito amigo. Obrigado, Loyola. Obrigado, Paulo. Obrigado, Yara. E eu estou surpreso. Eu achei que ia ter 10 pessoas. É uma confiança em mim, né? Yara. Então, boa tarde. Obrigada a todos que vieram aqui. Obrigada, Inácio, Feira do Livro. Nós vamos conversar 1 hora, mais ou menos, e depois a gente tem 15 minutos de perguntas da plateia. Então, vão ser por escritos, então quem quiser pode chamar tem gente aqui com o papel e pode me mandar as perguntas. A gente, no final, vai ler as perguntas do público e depois o Inácio Loyola vai estar autografando os livros na livraria dos autores da Livraria da Travessa. E, bom, é isso. Bom, eu vou apresentar, mas acho que mal precisa de apresentação, né? O Inácio de Loyola Brandão nasceu em 1936 em Araraquara. É jornalista, escritor, com dezenas de livros publicados, como os clássicos Zero e Não Verás País Nenhum. O seu lançamento mais recente é Só Sei Que Nasci, uma homenagem à neta. Imortal da Academia Brasileira de Letras, recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti e o Prêmio Machado de Assis em 2016. Bom, eu queria começar lendo um trecho que eu reli, eu já tinha lido há muito tempo, e eu reli, eu fiquei muito impressionada. Mefítico. O fedor que vem dos cadáveres, do lixo e dos excrementos que se amontoam, além dos círculos oficiais permitidos, para lá dos acampamentos paupérrimos. Que não me ouçam designar tais regiões pelos apelidos populares. Mal sei o que me pode acontecer. Isolamento, acho. Tentaram tudo para eliminar esse cheiro de morte e decomposição que nos agonia continuamente. Será que tentaram? Nada conseguiram. Os caminhões, alegremente pintados de amarelo e verde, despejam mortos, noite e dia. Sabemos porque tais coisas sempre se sabem. É assim. Não há tempo para cremar todos os corpos. Empilham e esperam. Os esgotos se abrem ao ar livre, descarregam em vagonetes na vala seca do rio. O lixo forma 77 colinas que ondulam, habitadas todas. E o sol, violento demais, corrói e apodrece a carne em poucas horas. O cheiro infeto dos mortos se mistura ao dos inseticidas impotentes e aos formóis. A acre faz o nariz sangrar em tardes de inversão atmosférica. Atravessa as máscaras obrigatórias, resseca a boca, os olhos lacrimejam, racha a pele. Ao nível do chão, os animais morrem. Forma-se uma atmosfera pestilencial que uma bateria de ventiladores possantes procura inutilmente expulsar. Para longe dos limites dos oikoumene, palavra que os sociólogos ociosos recuperam da antiguidade, a fim de designar o espaço exíguo em que vivemos. Assim começa Não Verás País Nenhum, que começou a ser escrito em 1975, né? Não, comecei em 75, 74, 75 e terminei em 80. Foi publicado em 81. E quando eu reli, eu li, acho que
pouco, mas um pouco no começo dos 80. Quando eu reli agora esse trecho, ele poderia, eu não sei o que vocês acham, mas ele poderia ter sido escrito ontem. Ele poderia ter sido escrito em 2021, em 2022. Ele fala muito... É um pouco assustador que a distopia, esse futuro que não vê... Estamos vendo esse futuro. Como que é, Inácio, isso para você, que escreveu em outro livro, que você não gostaria nunca de ser um escritor profético? Não, agora ela leu, releu, e eu reli mentalmente, que as pessoas nesse futuro usavam máscaras. Portanto, eu previ a Covid. E agora eu vou fazer uma lista das coisas. Pura imaginação e loucura. Entende? Pura imaginação e loucura. Eu, inclusive, lembro que, na véspera do Não Verá Ser publicado, saiu pela editora Codecri. Aí, eu e o editor da Codecri, a Codecri que publicava o Pasquim, estávamos ansiosos, porque no dia seguinte estaria nas livrarias. E aí, aquela angústia. E a gente dizendo assim, vai ser o maior fracasso da editora. Eu falei, e meu? E meu? E meu? E realmente, a primeira semana, a gente levou um susto, porque em 10 dias esgotou a primeira edição. Até hoje, nós não temos ideia, porque não tinha saído nenhuma notícia. Nada, nada, nada. E aí começaram a sair umas primeiras críticas, inclusive uma crítica da Veja, feita por um sujeito chamado José Onofre, dizia assim, Inácio de Loyola pensa, projeta como um arquiteto e escreve como um assistente de pedreiro. Logo na Veja, tipo, vendia 1 milhão de exemplares. Né? Eu que nem precisei esperar vingar, ele já morreu bêbado, e inclusive teve um processo da mulher contra ele. A vida faz as vinganças que a gente quer, por isso que eu não sou vingador e não penso. Cada um que se resolva. Mas, enfim, eu sempre li muito sobre urbanismo, minha mulher é uma arquiteta, eu lia muito sobre ambientes. E um dia, eu morava aqui em Perdizes, e no meio da quadra tinha um ipê maravilhoso, amarelo, devia ter uns 70, 80 anos, altíssimo, e na floração caía aquilo, era um tapete na calçada. E um dia, essa árvore começou a secar. E a gente falava, nossa, o que aconteceu? Está muito velha, está acabando, é o tempo da vida dela. Aí pronto. E um dia essa árvore morreu de vez. E isso todos nós ali comentávamos, que era um símbolo, era o símbolo ali do bairro até. Aí a gente estava comentando, um dia o padeiro estava ouvindo, ele falou, todo dia que eu chegava às 4h30 da manhã, aquela senhora do 167, não sei se era exatamente esse número, estava regando o ipê. A gente falou, muito bem, está regando, é bom para a árvore, até em dia de chuva. E eu fui jornalista a vida inteira, e aí aquilo falou assim, por que alguém rega uma coisa no dia de chuva? Será que alguém envenenou? Eu tinha uma grande amiga, professora Nanusa Menezes, na USP. Dei um telefonema, ela me atendeu, conversei, ela falou, é curioso. Eu vou falar com o professor Aziz Absaber, uma das maiores autoridades em ambientalismo desse país. E um homem gentilíssimo, porque depois os dois foram olhar o ipê morto. E mandaram fazer uma biópsia, vamos dizer, e a árvore tinha sido envenenada.
Fizemos uma comissão e fomos até a casa da mulher. Ela nos atendeu, uma mulher afável, a gente contou a história, e aí alguém perguntou, a senhora envenenou essa árvore, matou? Ela falou, claro. Aí, por quê? Porque essa maldita árvore sempre sujava a minha calçada com essas flores desgraçadas. Bom, até o menos sensível daquele grupo ficou, mas o que é isso? E eu fiquei muito abalado, não sei, mas eu fiquei muito estranho, porque eu nasci numa cidade, Araraquara, que na época da minha infância, todas as casas tinham jardins na frente. E era a cidade mais arborizada da América, na época. E os jardins da cidade eram coisa. E no meu quintal tinha manga, tinha abacate, tinha pêssego, tinha lima e etc. Então, eu nasci numa coisa assim de paixão por natureza e pela... E aí, aquilo ficou na minha cabeça, eu escrevi a frase e não sabia o que fazer. Só que eu disse, alguma coisa muito esquisita, muito errada está acontecendo. E isso ficou parado lá. Escrevi um primeiro. Um dia eu mudei de emprego, saí da última hora, fui para a Cláudia, da Cláudia eu fui para a Realidade, da Realidade eu estava lá. E um dia de nenhum trabalho, de uma pasmado, tonto. Estava assim, não tinha matéria, não tinha o que fazer. Eu não tinha matéria para fazer. E aí, naquela chatice, eu peguei a caneta e fiquei com a caneta bique riscando em volta aqui na mão. Por nada. Sabe quando você não tem o que fazer, de saco cheio? Não tinha ninguém na redação. E aí, de repente, vem alguém. E aí, esse momento, começa a nascer o livro. Só que quem chegou era uma pessoa altamente criativa, chamada Jorge Andrade, um dos maiores teatrólogos e dramaturgos que o Brasil teve. A morte a Moratória, né, de Ossos do Barão, e depois várias novelas, e As Veredas da Salvação, um grande coisa. Criador, ele olhou para mim e falou, que é isso, Inácio, um furo na mão? Eu falei, sim, um furo na mão. Ele falou, e cuidado. Por quê? Porque na Abril estão demitindo quem tem furo na mão. E ele foi embora. E eu fiquei com aquilo. Voltei para minha casa, na hora do almoço, nem tinha lavado a mão, sentei na mesa, a Bia, minha primeira mulher, sentou, começou a pôr a mesa, nós preparamos o almoço, ela preparou e eu arrumei a mesa. E aí, ela olhou aqui e falou, o que é isso na mão? Eu falei, Bia, é um furo. Como é que aconteceu? Eu falei, não sei, eu vinha vindo para cá, no táxi, começou a coçar a mão, eu fiz assim, caiu, fiquei com esse furo. Ela falou, é um problema. Eu falei, mas qual é o problema? Aqui, no prédio, estão despejando quem tem furo na mão. Pronto. No dia seguinte, eu perguntei para o Jorge Andrade, eu disse, mas por que estão demitindo as pessoas aqui? Ele falou assim, porque quem tem furo na mão é uma pessoa diferente. E os diferentes sempre assustam os normais. Eu falei, mas quem é normal no mundo? Só que aquilo ficou na minha cabeça. E eu escrevi um conto, publicado na revista Vogue, que já tinha sido lançada. E aí passou um tempo, e isso tudo foi nos anos 70. Aí veio vindo no começo dos 70. Um dia eu, falando com a Bia, ela me disse, você entendeu o que eu te disse? Eu falei, por quê? Eu falei que todo diferente assusta o outro. E aí eu já tinha o personagem. E aí mais o quê? Eu lia muito assunto de enchentes, de devastação,
de peixes que estavam nascendo sem olhos em Santa Catarina, e etc, etc, etc. Comecei a juntar isso. E durante 3 anos eu juntei mais de 3.000 recortes de jornal, com tudo que era clima, devastação. Isso já tinha começado lá atrás. E um dia eu falei, isso é um livro. E aquele continho que eu tinha escrito para a Vogue, eu comecei a fazer um romance planejado, tenebroso de escrever. Eu aí depois já tinha separado, morava num apartamentinho na Bela Sintra. Meu apartamento era pequeno e eu comecei a ter calor, e o calor da cidade aumentava, e eu tinha que pôr pote d'água, de jarras d'água. Eu coloquei fotos de neve, fotos de oceano, fotos de cachoeiro, tudo para tirar aquele calor. Entendeu? Porque ou você se entrega totalmente e enlouquece de uma vez, ou você não consegue. Entende? E ao mesmo tempo eu me divertia. E o livro começou a andar. E a cada momento acontecia uma coisa curiosa. Só para dar, eu não vou contar 400 páginas, mas só um exemplo. Uma tarde, na Bela Sintra, com trânsito congestionado, total. Fechado, as roupas não andavam para lá, para cá, para nada. Eu liguei a televisão, tinha tido um acidente ali por perto, que eu não lembro onde era, fechou tudo, com um cruzamento, fecha o outro cruzamento, fecha. E às 7 da noite a cidade estava paralisada. E eu desci, eu olhei pela janela, desci, tinha um sujeito pegando a chave, trancando o carro dele, e um outro falou assim, o que você está fazendo? Ele falou, eu não vou morrer louco aqui. Estou trancando meu carro e vou embora. Amanhã eu venho e vou embora. Ele falou, mas se roubarem meu carro? Ele falou, olha, prefiro que roubem do que eu ficar louco nessa loucura aqui. E você? Eu prefiro ser morto do que perder meu carro. Nunca esqueci isso. Então, quando vocês leem hoje a sequência do grande congestionamento gigantesco, foi ali num congestionamentozinho da Bela Sintra, assim. Mas era o quê? Eu morto sem o meu carro. Morro se eu não tiver o meu carro. Imagine se ele vivesse hoje. 1.200 carros entram por dia nessa cidade. E agora eu vou deixar a Yara perguntar. Bom, aqui a gente teve, além de toda a história do livro, não sei se vocês perceberam, mas a gente teve mesmo uma crônica sendo feita ao vivo, porque toda essa história do IP é como se estivesse fazendo aqui, vocês presenciaram uma crônica sendo feita, foi o flagrante. É uma crônica falada. E eu queria, então, aproveitar para perguntar, então, falar um pouco que você escreve romances, crônicas, contos, críticas, etc. E eu queria, então, perguntar essa questão da crônica. A gente teve até aqui uma mesa com o Humberto Werneck e o Fabrício Corsaletti, tentando ver, afinal, que gênero é esse. Crônica é jornalismo? Crônica é literatura. Por que não? Senta para escrever uma crônica. Eu levo, às vezes, 3 dias, que eu tenho que escrever, reescrever. Fora a questão de você ter a ideia para a crônica. Em que momento? Então, o cronista é o escritor. E é literatura. Agora, uma crônica ruim é outra história. Aí é outra história. E tem diferentes tipos de crônica, principalmente hoje. A minha crônica é uma crônica de olhar em volta de mim. Eu olho em volta de mim. Cadê minha pasta? A pasta. A pasta está aqui. Só pega aí. Qual o grande segredo da crônica para mim? Eu podia ter um celular. Tudo bem. Mas eu sair com o celular na rua, eu sou roubado.
A vida inteira eu anotei coisas. Eu tenho 2.670. E isso porque eu não escrevo todo dia na crônica. Então, a crônica é um momento da cidade, para mim, na minha relação com São Paulo. Eu adoro São Paulo. Eu odeio São Paulo. Eu tenho medo de São Paulo. Eu sou apaixonado. Enfim, moro aqui. Mas a crônica você vem vindo. Um dia, eu vinha pela rua, faz muitos anos, e parei diante de uma senhora de uns 60 e tantos anos, muito bem vestidinha, um tailleur Chanel. Editei Vogue 15 anos, sei de moda também. Chanel, simpática, toda. E eu parei. E ela parou. E aconteceu aquilo que aconteceu com todos aí. Eu vim para a esquerda, ela veio para a esquerda, eu vim para a direita, ela veio para a direita. Viemos, voltamos. E aí paramos. Em geral, nessa cidade perturbada, a pessoa pera, porra, que saco, sai da frente, estou com pressa, vou para uma reunião. E te empurra e vai embora. Nessa manhã, ali na Avenida Brasil, a mulher parou, olhou para mim e disse: muito obrigado por ter dançado comigo esta manhã. A crônica estava pronta. A crônica é isso. E aí dá um estilo, dá uma coisa. Hein? A crônica é fácil de fazer. É só saber capturar. E é importante ela acontecer do teu lado também. Então, mas é uma coisa. Para mim, os grandes cronistas são esses que fazem essas crônicas, como foram Rubem Fonseca, o Rubem Braga, o Fernando Sabino e tantos outros. Essa é a crônica para mim. Mas a crônica, às vezes eu já escrevi 10 vezes uma crônica. Se não tem, eu não fico satisfeito. Até uma hora que eu seja, agora é isso. E às vezes já publiquei no dia seguinte dizendo: que merda de crônica você fez hoje, hein? Então é impossível agradar todo mundo. Mas a crônica é um instante da nossa vida. Percebam isso, o tempo inteiro tem alguma coisa. O tempo inteiro. Agarra. Além de ser alimento, né, para os romances, toda essa questão, tudo que você vê, escreve, anota, e a própria prática do jornalismo, ela está dentro, ela entra também no seu processo, né, no seu processo de criação literária. E o jornalismo, o que ele contribui e o que ele atrapalha na hora de fazer literatura? É uma boa pergunta. Primeiro, o jornalismo foi fundamental para mim. Eu comecei em Araraquara, fazendo crítica de cinema, e depois vim para São Paulo, comecei na última hora a ser repórter de rua, fui crescendo até ser redator-chefe, etc. Mas a linguagem jornalística tinha que ser assim, simples ao alcance de qualquer leitor. Sabe? Tem que ser assim, e objetiva, e verdadeira. Eu jamais esqueço um dia, nos anos 60, que eu estava na redação e o chefe de reportagem falou: olha, vai para a rua, porque tem uma coisa, um murmúrio no mercado. O mercado é antigo, viu? Essas histórias de mercado. Tem um negócio, algo está acontecendo entre os cafeeiros. Vai lá e descobre, porque isso deve ser a manchete de amanhã. Aí, saí na rua, fui para a sociedade rural, fui para uma série de lugares, eu e fotógrafo, você saía com fotógrafo. E voltei às 5 da tarde, sem a matéria. Ninguém tinha falado nada. Ninguém. E eu estava contando isso ao chefe de reportagem, e atrás do chefe estava Samuel Weiner,
um dos maiores jornalistas desse país, sabe? Que me ensinou tudo, que foi uma loucura. E o Samuel virou o jovem. O que é que você falou? Ninguém quis falar? Eu falei, é. E você não percebeu? O quê? Essa é a matéria que eu quero. O que ninguém quis falar? Volta para a rua e me traga a matéria. Se você não conseguir, mande sua credencial de repórter pelo fotógrafo e não precisa mais voltar aqui. E em nenhum outro jornal. Eu quase morri, claro. Eu sou catastrófico. Tudo é tão fácil. Aconteceu uma coisa ruim comigo. Voltei, lembrei de um deputado, Chiquito Franco, que estava no mercado de algodão. Voei para a Assembleia, que já era quase 6 e tanto, encontrei o Chiquito Franco, perguntei para ele, e o Chiquito Franco era uma coisa assim, ele adorava aparecer. Então, às vezes, ele chamava e dizia, olha, Inácio, dá uma ideia aí dessa coisa sobre algodão. Eu dava a ideia, o chefe de coisa, assim, Chiquito Franco que deu, né? Então você não vai falar com ele. Por quê? Porque ele quer a notícia e depois ele enfia no seu bolso uma nota de 1.000 cruzeiros. Então, quando o jornalista estava duro no fim do mês, ia entrevistar o Chiquito Franco. Mas eu cheguei no Chiquito Franco e falei, olha, eu estou desesperado, etc, etc. Ele começou a dar telefonemas, e disse, liga para esse cara. Fui lá e fiz a matéria e foi manchete no dia seguinte. Então, o que é que eu descobri? Eu tenho que descobrir, na realidade, o que está por trás da realidade. Essa foi a primeira coisa. E, para mim, é uma coisa que tem funcionado na crônica e não tem funcionado no romance. O que estava por trás da realidade? A realidade era o quê? A ditadura. E o que estava atrás dela? Quem faz a ditadura. Aí saiu o Romance Zero. Então, tudo é Bebel que a cidade comeu. É a cidade de uma jovem que faz uma carreira com atriz. Entende? E é comida por todo mundo dentro da televisão. Então, Bebel que a cidade comeu, quer dizer, foi devorada e também comida sexualmente. Então, é tudo que eu procuro, aquelas coisas que estão ocultas que os outros não sabem. E que, às vezes, parece irrealidade, mas é o que tem assim. Então, essa é a forma minha de trabalhar. Agora, falando em jornalismo, em reportagem, enfim, hoje, como que você vê o papel do jornalismo? E até uma pergunta assim, veremos algum jornalismo no futuro? Por que perguntam coisas que eu não sei responder? Eu quero perguntar primeiro uma outra coisa. Vai ter futuro? Está lá o Irã ameaçado. O Trump, qualquer dia, vai pegar o helicóptero e vai descer lá e acabar com tudo. Eu não sei se tem futuro. Eu tenho essa angústia, assim, como é que vai ser? Eu tenho uma neta. Acabei de escrever um livro sobre ela. Só sei que nasci. E a minha angústia, cada dia que eu vejo essa neta, que está com 2 anos, ela vai sobreviver? Como é que é isso? Olha tudo o que está acontecendo. Olha o que é. Aliás, eu tenho outra grande preocupação minha. Eu vou viver para ver essa neta crescer? Comecei a escrever um livro. É um pouco sobre a velhice, é um pouco sobre esse momento, é um pouco sobre não sei mais o quê. Mas... E eu não tinha título. Outro dia eu fui a um hospital para fazer uma coisa qualquer, não lembro agora. Ah, sim, não. Uma dor na lombar que eu estava. Aí, quando eu vi, uma enfermeira veio e colocou uma pulseira, abóbora. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, na sua idade é risco de queda. Pronto. O título do livro já está aí, Risco de Queda. É uma balada. Eu estou na balada da vida. Entendeu?
E agora eu acho que também eu tenho que viver para acabar de escrever esse livro. Então, a gente vive por determinações. Você vive porque você é obrigado a viver. Então, eu sou obrigado a viver, eu não vou morrer. Realmente, eu tive uma coisa desagradável que me deixou, a minha e a minha esposa, meio deprimidas e tal. De repente, a gente falou assim, peraí, se a gente ficar deprimido, é aí que a gente morre. Foi muito curioso. Oh, então, vamos parar com isso. E paramos. Isso é louco, mas paramos. Enfim, isso tudo vai dentro do livro. Eu trouxe aqui coisa que eu nunca fiz nesses 60 anos de literatura, que, aliás, comemoro esse ano 60 anos de literatura. Araraquara já vai preparar uma homenagem. Se não vai, deve estar lembrado. Aí... Nunca ninguém leu, nem minha mulher, uma página daquilo que eu estou escrevendo, a não ser depois de publicado. Cada escritor é maluco do seu jeito. Essa é a minha doideira. Mas, enfim. E hoje eu decidi, como o Paulo me convidou, como eu sempre achei essa feira o máximo e nunca fui convidado, e como agora o Paulo me convidou, no final eu vou ler um trecho desse romance que eu estou escrevendo. Tenho 200 páginas. Pode ser até que eu não termine, mas pelo menos vocês ficaram com um pedacinho na cabeça. A Feira do Livro dando furo de reportagem. Então, nós vamos ler isso no final. Falando desse livro, esse livro, Só Sei Que Nasci, né? Foi escrito... Mostra a capa para eles verem. Então, é que eu então, esse livro, que é o livro escrito para a neta, Só Sei Que Nasci, nesse livro tem várias perguntas, eu vou voltar as perguntas agora para o autor, né? Como se aprende a viver? Como se aprende a viver? Está aqui no... Vivendo. Vivendo. Fazendo o que quer na vida. Fazendo o que quer na vida. Eu nunca esqueço. Assim, eu realmente sou um cara esquisito, porque eu vim de uma família muito católica. Inácio Loyola, nasci no 31 de julho, minha mãe... E, aliás, uma vez, quando eu publiquei Zero, a primeira edição do Zero, saiu na Itália, porque era ditadura, era censura, era aquela coisa toda, mas eu consegui. Inclusive, quem fez o contato foi exatamente o Jorge Andrade, o dramaturgo, com a editora Feltrinelli. Então, olha, a literatura é assim, uma coisa linda. E aí, quando estava para ser lançado o livro, o editor me ligou, me mandou um telegrama, não tinha nada, internet, nada. Nós temos um problema. Inácio Loyola, criador dos jesuítas, morreu em Roma há 400 anos. Tem uma igreja em Inácio Loyola, Santo Inácio Loyola. Quem quiser ir é na Via del Corso. Então, vai aparecer um livro de Inácio de Loyola. Vão achar que é mais um livro de um jesuíta. E você não é nada jesuíta. Posso colocar o Brandão, que é o sobrenome, e a partir daquele momento, em 74, eu fiquei. Porque até então eu só assinava Inácio Loyola. Enfim. Mas aí por que eu estava falando isso? Porque como se aprende a viver? Como se aprende a viver? Aprenda a viver vivendo. A cada minuto se aprende uma... bom, uma coisa importantíssima sobre como aprender a viver. No dia que eu vim para São Paulo, em março de 57, meu pai disse, você não quer ficar? Fica aqui em Araraquara. Pega um emprego seguro, ferrovia, Caixa Econômica, Banco do Brasil, aquelas coisas todas. E minha mãe falava, filho, fica, não vai nessa aventura e tal. E eu fico vendo quem sai. Já saíram 2. E aí, meu pai disse, você vai mesmo. Você quer emprego ou trabalho, Inácio? Eu falei, pai, é igual. Ele falou, não é. Emprego é um trabalho que você tem para
ganhar o dinheiro, pagar aluguel, sustentar a casa, fazer aquilo, etc. Ele falei, e trabalho? É tudo isso mais um sonho lá na frente. E o sonho eu tinha, eu queria escrever. E eu queria escrever roteiros de cinema. Nunca escrevi, mas escrevi contos, escrevi romances, escrevi etc. Também nunca escrevi uma poesia. Mas então, primeiro tem um projeto lá na frente. A vida é ir em busca de um projeto. Senão você não tem, você fica que nem tonto no mundo, andando para lá para cá, ganhando seu dinheirinho, vivendo, mas vale a pena? Eu acho que tem que ter na frente um objetivo. Anos atrás, muitos anos, em Roterdã, teve um festival de cinema e poesia. E foi um grupo muito grande de brasileiros. Entre eles, o Nelson Pereira dos Santos, o grande cineasta, que ia apresentar Memórias do Cárcere. E foi uma equipe muito bonita, que foi também a viúva do Graciliano, ainda viva naquela época. E estava lá também Fernando Birri, criador da Escola de Cinema da Argentina, que formou os grandes cineastas, grandes documentaristas e tal. E o Birri estava com 93 anos. E nós fizemos uma reunião com ele, todos interessados. E aí, alguém perguntou, eu acho que foi Lígia Fagundes Telles, Birri, você está com 93 anos. Como é que é? Você acredita, tem alguma coisa, está lá na frente? Ele falou, eu tenho projetos, eu tenho um monte de projetos. E eu caminho em direção a eles. E eles se afastam. E aí ela falou, e? Ele falou assim, e eu continuo caminhando. O segredo é continuar caminhando. É ter uma coisa na frente. É uma coisa na frente. Provavelmente eu tenha essa obsessão com o próximo projeto, porque senão eu paro, não vou pensar em nada. Eu vou ali para o bar, volto, vou para o bar, volto, eu não. Bubu, eu vou no Bubu. Maravilhoso, maravilhoso. Agora é propaganda mesmo, restaurante. Mas, outro dia, em Piracicaba, Pindamonhangaba, uma professora perguntou, o senhor sabe a diferença entre idoso e velho? Eu falei, mesma coisa. Eu falei assim, não. Velho só tem saudades. Idoso só tem projetos. E é verdade. Você tem um projeto na vida, você vai em frente. Não morre nunca, e mesmo que morrer, depois você ressuscita. As suas obras talvez continuem, mas enfim, vamos lá. Precisa também planejar uma enciclopédia para contar todas essas histórias. Que conta a história da cidade, do jornalismo, Eu etc. conto a história da cidade, do jornalismo. Eu conto a história do Brasil. É isso, no fundo. E é o que me leva para frente. Sabe? Quanto mais difícil o livro, mais tem uma palavra de Araraquara, mais encatiçado eu fico. Porque aquilo assim, vai desesperado atrás. Né? E quantos livros eu não terminei, comecei e não terminei? Quantos? E aí eu jogo folga. Não adianta querer ficar voltando. Não, daquele não deu, aquele não deu. E isso é curioso, porque eu também faço a margem da minha coisa, às vezes, para ganhar um dinheirozinho, eu faço o que se chama livros institucionais. São livros, assim, uma biografia de uma pessoa determinada. Por exemplo, Ruth Cardoso. Me pediram, eu fiz uma biografia dela, adorei, mesmo porque ela é de Araraquara. Então tinha essa ligação. Entende? Aloysio Faria, que teve um bilionário, morreu com 100 anos, dono do Safra e de mais 73 empresas, e as filhas pediram a biografia. E era uma vida tão louca, tão curiosa,
que quando tem esse gancho eu quero ver. O Olavo Setúbal. E uma professora, Angelita Gama, vocês conhecem de nome? Ela tem 90 e tantos anos, fez cirurgias até recentemente, é uma grande cirurgiã, principalmente de câncer. E um dia ela quis falar o livro, e foi uma delícia durante um ano entrevistar essa mulher, eu fiz o livro. Independente disso, que me dá um certo dinheiro por fora, eu acho gostoso. Recentemente eu escrevi um livro para uma empresa, e o cara disse assim, não quero não, é muito ruim, e recusou. E aí eu não sabia se eu ficava chateado, deprimido ou o quê. Mas aí eu revelei que também a gente fracassa. Só que anos atrás, muitos anos, eu li uma frase que está no meu escritório, não, no meu estúdio, que era de Churchill. Não importa quantas vezes você fracasse, desde que você não perca o entusiasmo. Então, se você quer entusiasmo, estou eu aqui. Estou eu aqui. Meu último livro, Deus, o que quer de nós? Não vendeu nada, não aconteceu. Nada, é um livro que eu gostei de escrever, entende? E tal, mas nada. E aí eu fiquei me perguntando. As pessoas mais bondosas, porque eu tenho amigos bondosos, disseram assim, não, você falou da Covid, e no final da Covid ninguém mais queria saber de Covid. Mas daqui a alguns anos esse livro vai acontecer. Sabe Deus. Mas fracassou. Mas eu já estou no outro. Então, vou me render? Não. Eu sou pequeno, frágil, mas por dentro doido. Só doido que faz o que a gente faz. Também sem doideira, o que adianta na vida? O que adianta? Nesse meu livro, São Paulo tem alguns dos prédios mais altos do mundo, com 200 andares. Da onde veio isso? De Camboriú, aquele prédio de 500 metros. E aí uma cidade inteirinha com prédio de 500 metros, 200, essas coisas, não tem mais sol. Sol, não tem sol, não chega na calçada o sol. E aí também nas cabeças com essas coisas todas de religião, de evangélicos e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Um dos prédios tem uma escada direto para o céu. Então você morre, sobe pela escada e tem, mas só sobe essa escada quem pagou o dízimo. Então eu não sei com o que eu vou mexer. Provavelmente perigoso, mas enfim. Mas o gostoso é que você está assim, uma coisa vem, pá, 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 pá. E se não vier, eu vou dormir. Se eu estiver falando besteira, você me para. Então, em cada livro, por exemplo, você vê no Zero, em País Nenhum, que são livros que estavam tratando de um assunto muito premente na época e continuam atuais agora, mas eles também têm uma preocupação com a forma, e eles são uma forma, inclusive, que na época foi muito também muito, além do tema, a questão da forma, ela é muito reconhecível, a forma, ela é impactante também. Como você pensa isso da forma, e se para cada diferente obra ou fase, se há uma coisa diferente, como que é a sua relação com isso? Quando eu fiz Bebel, meu primeiro romance, quer dizer, eu não tinha noção nenhuma. Eu só sabia que o romance tem começo, meio e fim, devia estar tudo no lugar. Mas quando eu cheguei no Zero, que retrata a ditadura, eu falei, não dá para falar uma coisa normal, porque o mundo enlouqueceu. A gente vivia numa cidade que o dia inteiro matavam gente, enforcavam gente, prendiam gente,
tinha atentados com bombas, tinha gente assaltando banco, tinha gente batendo dentro, e gente presa, e gente presa, e gente torturada. E eu, trabalhando em jornal, sabia das coisas, porque chegava. Eu falei, não dá, isso é O que é isso? É tudo despedaçado. Isso é tudo pedaço, 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 pedaço. E comecei a escrever pequenos capítulos. Então, eu lembrava assim, coisa assim, como é que é uma conversa de rua? Às vezes são 6, 7 palavras. Como é que é uma conversa com um chofer de prata? É um rápido. Comecei a fazer textos rápidos. E aí também comecei a colocar o quê? Uma coisa que me veio de gibi. Aí, bum! Explosão, uma página inteira. E aí um quadrinho, e outra coisa. E aí fui usando tudo que eu tinha em minha volta. Tudo que podia ser. Telegrama, punha um telegrama, manchetes. E isso vem um pouco de um autor americano que escreveu uns livros interessantes. Um deles era Manhattan Transfer, João dos Passos, que era um português que fez toda a literatura americana, foi companheiro de Faulkner, de Hemingway, etc. E ele era tudo pedaços de Estados Unidos, de Nova York, com notícias, com tudo. Aí eu comecei a puxar as notícias. E aí eu trabalhei na Abril um tempo, e o DEDOC, o Departamento de Documentação da Abril, era um dos melhores que tinha no Brasil. Eu descia, eu trabalhava no quarto andar, na Cláudia, e descia para o segundo. E quem trabalhava no DEDOC eram, a maior parte, sociólogos, que recortavam aquilo e pregavam, sabe? Não tinha ainda nada de digital. Era curioso, né? Um sociólogo fez um curso de sociedade e estava lá cortando o livro e tal. E eu era muito amigo de todo mundo. E um dia eu cheguei, a Irene Cardoso, que depois foi eleita vereadora, muito combativa, falou, leia essa carta. Eu li, era uma carta vinda da prisão por um homem torturado. E contava como era o torturado. Falei, nossa, mas o que é isso? Ele falou, são cartas que aqui, sem que ninguém saiba, nós estamos mandando para os jornais americanos, italianos, etc., para o mundo. E eu peguei 4, 5, 6 cartas, fui lendo, né, e pus dentro do livro. Pus dentro do livro, claro, eu não pus o mesmo nome, a grafia da carta era igualzinha do cara que estava. E o livro foi publicado. Bom, o livro foi publicado, foi proibido, fez tudo. Passou muito tempo, em 78 eu fui com um grupo, eu, Chico Buarque, Antônio Calado e a mulher do Calado, e fomos para Cuba. Foi um primeiro grupo assim, que foi para... Nós fomos até Peru e de lá fomos para Cuba. E tivemos lá uma noite um encontro com os exilados brasileiros. Eles pediram, mas o que eles queriam? Eles queriam notícias frescas do Brasil. E todos perguntavam da anistia, 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 anistia. E foi uma conversa longa, foi muito bonito, muito dolorida também, né? Tinha muita gente presa, torturada, lá naquela turma. E aí saiu, aí a turma, vamos tomar um rum. Saímos, fomos andando por uma calçada, arrumou um bar, e uma mulher veio e grudou no meu braço, e ela me falou, Inácio, a qual grupo você pertenceu? Falei, como grupo? Eu, sim, você foi da luta armada, você foi dos subterrâneos, né? Foi. Eu falei, eu não. Nunca, nem vi um revólver na minha frente. Ele falou, não fala isso. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Sim, porque só quem estava lá no fundo do subterrâneo sabia aquelas cartas do subterrâneo da ditadura. Aí fomos andando e eu fiquei feliz. E falei, que coisa. E senti que o livro tinha funcionado. É nesses momentos que eu sinto que a obra tem os fracassos, mas esses momentos é verdadeiro tudo que está aí. E aí fomos andando mais um pouco, eu falei, mas qual é seu nome?
Ela falou, Clara Scharf, a companheira do Marighella a vida inteira, que está viva até hoje com Alzheimer. Então, quem mais do que ela podia atestar a vaidade desse livro? Então, esses momentos encantam minha vida, apesar dos assuntos. Então, eu acho que vale a pena. É essas coisas que vocês querem? Eu não sei se eu estou... Eu tô adorando. Eu queria saber, falando, isso é a nossa história que a gente tem mesmo que lembrar e lembrar e lembrar, e eu acho que até tem um momento, até na literatura e no cinema a gente está vendo, que isso tem sido escrito, filmado, etc. Não é todo sucesso agora, né, do filme, do livro do Marcelo Rubens Paiva. Para você que viveu tudo isso, escreveu sobre isso, viveu a ditadura, foi censurado, etc., como que você vê hoje o Brasil e talvez o mundo com um retrocesso, uma reemergência da pior direita, da extrema direita, dos fascismos, etc.? Eu, pessoalmente, que eu tenho pouca cultura, eu tenho medo. Eu estou com muito medo. Eu tenho medo de uma guerra. Eu tenho medo dessa neta que vai viver nessa guerra. Eu tenho medo da desorientação geral. Eu tenho medo da polarização. Eu tenho medo de tudo o que vem acontecendo. Eu tenho medo da rede social. Então, eu sou um homem acuado, e eu acho que nós estamos vivendo num mundo, estamos todos acuados. Sabe? Você não pode andar na rua sem que tomem seu telefone, você não pode sem ter um cara atrás. Eu não sei, talvez a velhice esteja me amolecendo, ou coisa, mas não sei. Essa resposta tem que perguntar para os sociólogos, para os geógrafos, para os especialistas em guerra, para os vendedores de armas, e etc., etc., etc. Mas eu nunca vi uma Câmara sendo Senado e Parlamento e coisa pior na vida. O que está acontecendo lá? O país está sendo destruído? Não, o mundo está sendo destruído. Espero que não aconteça. Espero que não aconteça. Mas eu tenho medo porque, não verás, eu escrevi e aconteceu. Tenho medo, podiam ter me prendido antes. Não sei responder. É uma total temor. Temor. Que mundo que essa Antônia vai viver? Eu falo em Antônia porque na noite que ela nasceu, eu estava próximo à sala de parto. Quando ela saiu da sala de parto, ela veio andando. E era um monte de mulheres tendo parto. E todos vieram quietinhos, menos a Antônia, que veio gritando. Já entrou no mundo gritando. Está certo ela. Que se nós todos gritássemos no mundo, talvez a coisa fosse diferente. Mas não tenho resposta. Talvez a pergunta esteja dentro desse livro. Dos dois. Porque aí é um diálogo que eu fiz, evidente, fictício, porque a recém-nascida de 1 hora não fala. Mas ela falou comigo. Eu fui o único cara que conseguiu fazer uma recém-nascida falar. É um milagre. Mas a última pergunta dela, eu vou falando da vida, eu vou falando da nuvem, eu vou falar disso, daquilo. E ela, a última pergunta para ela, que ela diz, é a pergunta que eu faço. O que é viver, avô? Essa é a última pergunta do livro. Eu recebi um monte de perguntas, então também não quero tentar fazer todas, porque a gente ainda tem que dar nosso furo de reportagem e ler um capítulo inédito pela primeira vez do seu próximo livro, né? Então, eu vou fazer aqui. A Denise pergunta que... você morou e frequentou o centro de São Paulo, já escreveu muito sobre isso. Qual é a sua relação com o centro hoje? Ainda frequenta? Tem alguma relação com o centro? Eu tenho uma relação nostálgica.
Eu acho pena, porque o centro é fascinante. Era. Então, São Paulo vem sendo gradualmente modificada e eu diria até mortificada. Mas será que isso vira? O centro foi o coração da cidade, para mim. Tudo acontecia lá. Mas o mundo mudou, então acontece lá, acontece na Vila Madalena, acontece... Então, talvez o futuro dessa cidade vai ser realmente esfacelado. Mas só que eles não... E o problema das Cracolândias, e o problema da violência, e o problema desse assim, e o problema dos helicópteros voando em cima da gente. Mas eu não sei responder essa pergunta. Não sei. Bom, temos aqui também uma outra pergunta que tem a ver com isso. O que você faz para não deixar de reparar no mundo à sua volta nos dias de hoje? Deixar de reparar? Para não deixar de reparar no mundo à sua volta nos dias de hoje. Só quando eu durmo. Não tenho resposta. Eu durmo, pronto. E eu durmo, às vezes eu tenho muita insônia, vocês não vão acreditar. Você sabe o que eu tomo para dormir? Nem o meu médico explicou. Engove. Toma Engove, daí 5 minutos eu estou dormindo. Eu perguntei para o médico, ele já olhou na bula, falou, nada que te leva a dormir. Tem cafeína. Hã? Engove tem cafeína. Tem cafeína? Pronto. Então, o próximo livro que você chama O Mistério Engove. Ou a crônica. Sabe, a única forma é quando eu durmo. Aí deixa de reparar. E é gozado que eu nunca tive pesadelos. Sabe, esses pesadelos que todo mundo conta, porque também quem conta pesadelo às vezes inventa. Sabe? Mas eu nunca tive pesadelo. Tive sonhos estranhos, mas nada de pesadelo. Eu queria ser o Fellini, né? Tudo que ele sonhava, ele desenhava. Né? Então, eu tenho um livro de 700 páginas, com os sonhos de Fellini, desenhado por ele. E a minha inveja, eu queria ser Fellini, porra. Pelo menos fui amigo desde a infância do Zé Celso, ele compensou. Fez tudo que eu gostaria de fazer. E aí, a nossa relação era muito curiosa, porque eu encontrava com ele em algum lugar, às vezes no teatro, assim. O Inácio nunca foi a uma peça minha, o que não era verdade. Nos últimos anos, quando ele punha as pessoas peladas na plateia, eu não queria. Eu vinha e tirava a roupa, eu não queria que me tirasse a roupa na plateia, então não ia. Mas acompanhei toda a carreira dele, desde criança. Nós dois somos filhos de 2 catequistas. A mãe dele e a minha eram amigas e catequistas. Então nos ensinaram na igreja aquelas coisas, e deu isso que deu. E aí eu dizia para o Zé, você também nunca foi a um lançamento meu? Mas vocês chegaram a começar a fazer uma peça juntas? Não, começamos a escrever um romance, nós tínhamos 14 anos, estudávamos no Colégio Progresso de Araraquara, e aí paramos o romance porque ele queria colocar na personagem o nome de Paola. E eu queria colocar Gianella, porque tinha na época, quando eu era criança, uma maestrina, Gianella de Marco. E eu falei, Gianella é italiana. Ele falou, não, é Paola. E brigamos e não escrevemos o livro. Uma parceria que não aconteceu. Então, agora, mais uma pergunta poética aqui. Inácio, para onde vão as palavras que jogamos fora? Eu não sei, você acabou de me dar uma ideia para uma crônica. Pronto. Para onde vão as palavras? Sabe Deus. As palavras são volúveis ou voláteis. Então, elas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. A gente encontra ali na frente. Mas é uma pergunta. É mais uma pergunta de criança, né? Mas é gozado. Não tenho a mínima ideia. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Mas acabei de ter uma ideia. Você me deu, obrigado.
Então, foi alguém que não disse... Agora, essa deu ideia para uma crônica, essa aqui pode dar para um romance. A pergunta do Marcelo pode dar ideia para um romance. Como era o jovem escritor Inácio antes de publicar seu primeiro livro? Quais dúvidas, angústias e anseio e o que mudou de lá para cá? É uma pergunta grande, a gente pode resumir. Bom, então eu vou começar. Nasci no dia 31 de julho de 1936. Eu vou ter que contar minha vida inteira. Não, mas é... Agora tem que ser editor e cortar. Não, eu nunca acreditei em mim. Isso parece loucura. Eu nunca acreditei em mim. Entende? Eu tinha meus alunos, era a melhor nota de matemática, a melhor nota disso, a melhor nota daquilo. Eu nunca era, eu tentava, eu sabia, mas eu não punha no papel. Eu vim vindo, isso é de Araraquara, vim vindo. E vim construindo a carreira, talvez, para tentar ser alguma coisa em que eu acreditasse em mim. É isso, não sei, acho que é para tentar acreditar em mim que eu estou. E até hoje ainda eu tenho dúvidas a meu respeito. Né? Eu olho e falo assim, mas estou na Academia Paulista, na Academia Brasileira, mas por quê? Por quê? Não sei. É muito... Eu, comigo mesmo, sou complicado. Nesse sentido. Eu tenho que me afirmar a cada momento. Sabe? Talvez porque eu tenha tido muitas recusas na infância, como filho de um casal católico, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo, e os meus amigos faziam. Na juventude, desde aquela coisa Gilda Parisi, com quem eu flertei, tirava naquela época, era tirar linha. Por que isso me marca até hoje? Eu era uma menina da classe que eu tirei linha com ela e quando eu me aproximei e disse, vamos namorar, ela disse, não, meu pai não deixa, etc, etc. E acrescentou, você é muito feio. E aquilo bateu. Eu nunca mais me aproximei de uma jovem na cidade. Eu tinha medo de ser rejeitado. Anos depois, quando eu vim embora para São Paulo, todo o meu grupo veio, o Zé Celso também veio, eu encontrei, eu já tinha publicado 2 livros e tal, encontrei uma senhora que passou por mim e falou, você é o Inácio de Araraquara? Eu falei, sou. Eu sou a Gilda Parisi. Era essa moça, ele era. Eu falei, nossa, Gilda, como vai? Tinha assim o cabelo todo meio desgrenhado, tinha um cara caído. Ela falou, nada deu certo. Meu marido se matou. Eu hoje estou com câncer de mama. Em vez de eu ficar feliz, o que não era certo, que eu jamais faria, eu fiquei pensando, olha a vida como é. Eu fui embora de Araraquara porque as meninas me recusavam, então eu não queria ficar naquela cidade. Mas se eu tivesse ficado naquela cidade, aos 19 anos eu teria namorado, aos 20 noivado, aos 21 casado, e não teria saído nunca de lá, como muitos amigos meus. Dentes ao Sol é esse livro que eu escrevi. Meu livro favorito, não teve muito sucesso, mas é um livro que vem vendendo. Coisa foi vendido para o cinema agora, para o Belmonte. Mas eu teria ficado em Araraquara e eu não estaria aqui nesse palco. Eu não teria feito tudo o que eu fiz. Eu dediquei a Gilda esse livro. Entende? Era a única coisa que eu podia fazer para agradecer. E nunca mais vi também. Entende? Então a vida é isso. A vida é isso. Eu fico pensando. Tenho aqui essa outra pergunta, então acho que tem bastante a ver com o que você acabou de falar. Não tem nome, mas está escrito: tem comigo um exemplar de Cadernos de Literatura Brasileira do IMS de 2001, sobre você e sua obra, com uma grande foto sua na capa. O que diria hoje para aquele escritor da capa? Nunca pare, Inácio. Só isso. Nunca pare, continue. Só isso. Porque eu não vou parar. Só se eu cair. Mas eu levanto. Risco da queda. Eu quero isso, eu vivo disso.
sabe? Não tem. Não penso em outra coisa. E aqui temos, a gente antes da gente vai, não podemos perder esse ineditismo da leitura de um trecho inédito. Mas aqui tem essa pergunta: como um homem inteligente como você lida com a proximidade da morte? O que espera da eternidade ou não espera nada? Valéria. Eu espero ir para o céu. Ninguém acreditou mais no céu do que minha mãe. Entende? E até hoje eu penso nessa coisa, a minha mãe. Mas eu quero ir para o céu. Eu acredito que tem um Deus. Mas, por outro lado, eu não sei, não. Eu tive tantos amigos, e tenho amigos espíritas. Tem tantos povos que não acreditam na coisa, que acreditam na outra vida. Mas eu não penso. Eu não penso. Eu gostaria que apagasse e acabasse. Pronto. Um quarto escuro e pronto. Eu não sei como é que vai ser outra vida, só se eu pudesse escolher. Se eu pudesse escolher para outra vida, eu iria ser Alain Delon, eu ia ser Hemingway, também o Brad Pitt, a Angelina Jolie é uma maravilha. Né? Então eu ia querer essas coisas boas. Eu já pensei em ser dançarino de musical. Como eu adorava. E lembro que quando eu escrevi a biografia da Ruth Cardoso, ela ia no mesmo cinema que eu, e ela um dia falou, lembra aos domingos? Ela veio embora muito cedo de Araraquara. Eu vim anos depois, ela era mais velha. Passava musicais. Aí eu disse, eu adorava musicais, eu queria ser Gene Kelly. Ela falou, que mau gosto. Fred Astaire era muito mais elegante. E olha a vida, eu fui aos Estados Unidos, a Hollywood, uma vez, para fazer a Cláudia. A Cláudia, cada ano, fazia uma revista especial num país qualquer. E fomos para Hollywood. Eu lembro até, quando cheguei em Hollywood, a gente ficou hospedado no estúdio da Fox. O grande sucesso, com cartazes por todo mundo, por todo o tempo, era a Noviça Rebelde. Eu ouvi muito, muito. E um dia eu tive que ficar andando pelo estúdio, que era imenso, e para ver, por exemplo, a cenografia. Tinha uma Nova York pronta, tinha uma Roma pronta, tinha uma Paris pronta, porque ninguém ia filmar lá. E isso veio muito depois. Ninguém saía de dentro do estúdio. E eu voltei, era hora de almoço, eu fui subindo numa escada, e abri a porta do coisa, eu ouvi uma voz, né? Segura a porta, né? Hold on. Eu virei para trás, quem era? Gene Kelly. E aí ele veio, passou e falou assim, The Last Gentleman in the World, o último cavaleiro da Terra. Então eu tive essa coisa. Claro, eu preferia que a Marilyn tivesse dito, mas já valeu. Então, esses lapsos e coisas me fazem a vida na Abel Alegre. Eu escrevi tudo isso já, reportagens, está tudo lá na coisa. Mas eu não quero perder. O The Doc nem existe mais. Enfim, gente. Vocês vieram para ouvir tanta coisa aí, né? E agora a gente vai ouvir um... Fiquei feito louco aqui. Não, agora, mas ainda temos que ouvir o trecho desse novo livro. Risco de Queda, né? Que é esse livro, o atual, que está sendo escrito. Quero ver segurar o papel e o microfone. É o segundo capítulo. Saber quando somos velhos. Magno, o taxista, porque o personagem anda sempre com o mesmo táxi dentro dessa cidade. Quando o senhor percebeu que estava velho, Gregório? Dá para saber?
além dos insultos na rua, do desprezo no dia a dia. Desprezo? A gente vê a todo momento. Outro dia, eu estava entrando em uma farmácia, uma velha à minha frente foi empurrada por uma pessoa, entrou e essa pessoa largou a porta na cara da mulher e gritava: se não tem pressa, desocupe. Precisava de uma mesa. Quer que eu vá passando? Quero. Vai me dando, tá bom. Desocupe a moita, que muita gente tem o que fazer. Um filho da puta. Mas cada vez mais tem gente assim. Mas pode ter sido um acaso. Acaso? Só que está se tornando regra. Teve, meu amigo, um momento em que você deu com a verdade, você vai acreditar. Espera aí, deixa eu mudar. Eu vou passando. Você vai passando. É essa aí. Eu jogo no chão. Teve, meu amigo, um momento em que você deu com a verdade, você não vai acreditar. Claro que a gente se olha no espelho, mas esse nos engana. Ou para nos alertar pelo olhar de nossas mulheres, ou por alguém. Um comentário rápido, inocente, feito com ternura. Vemos, mas não queremos ver que o cabelo embranqueceu, começa a cair, a pele ficou flácida, esquecemos nomes, engasgamos com facilidade. O melhor meio de ver quem somos velhos são os bancos. Bancos? Qual é? Ligam e comunicam. O senhor envelheceu? É um novo serviço? Nada disso. Sabemos que estamos velhos quando os bancos passam a nos enviar a cada minuto, a ligar em cada minuto, insistindo para fazermos um empréstimo consignado. Depois, centenas de organizações lutam para que apliquemos o empreendimento. O empreendimento que nem fizemos. Promessas de altíssima rentabilidade, futuro tranquilo. Mas onde está esse futuro? Onde está o futuro? Além disso, a eternidade. 1000 ofertas de final de vida satisfeito, sem preocupação. Querem nosso dinheirinho, nada mais, nada mais. Sem esquecer os golpistas que ligam continuamente, buscando extrair de você a senha com a qual darão golpes e mais golpes, levando todo o dinheiro. Somos inocentes e frágeis diante dessa gente que parece ter vinda de cursos universitários, diplomados na arte de fraudar. Estamos no século das maldades, do enganar. A nós que nem acionamos o WhatsApp. Pode ser culpa de nossa preguiça? Foi tudo muito rápido, velocidade da luz. Durante meses recebi pelo correio cartas em envelopes timbrados com mensagens que traziam frases orientadoras de grandes financistas, como o célebre Warren Buffett. Rico, rico, tão rico que nem ele sabe quanto tem. É Buffett ou buffet? Na minha infância, naquela cidade do interior, buffet era o armário de guardar louças. Acabo de saber que se aposentou e está a dar conselhos. A quem? Ele tem trilhões, o Buffett, de dólares ou 7 mil milhões, trilhões, há 1000 métodos de aplicação definidas por termos estranhos, palavras e frases em inglês que não existem ainda nos dicionários. Talvez esses jovens de hoje cresçam experts nisso. Se é que quando envelhecerem ou ficarem idosos, perdoem, não se vejam dentro das mesmas armadilhas nas quais caímos e que são criadas a todo momento.
termos obscuros, enigmáticos. Agora entendo porque meu pai, lá pelos anos 40, eu com 5 anos fazia um curso 3 vezes por semana, de uma língua estranha, junto a 12 ferroviários. Esperanto, dizia ele, será a língua universal, falada em todos os países do mundo. As línguas universais acabaram expulsas pelo economês, o mandarim e o inglês. Irene, mulher dele, do personagem, diz que, na verdade, a nossa língua não passa de uma gíria de economês, acessível a poucos. Como o senhor sabe coisas, disse o motorista. Por isso eu gosto quando me chama, mas confesso que desconfio ou imagino que o senhor chuta muito, ou talvez saiba muita coisa e saca tudo em cima. Fui bem em 3 coisas, meu caro amigo: inglês, física e matemática. E herdei de meu pai e de um tio, irmão do meu pai, que foi chefe de estação ferroviária. A vida inteira, a curiosidade e a capacidade de raciocínio. E a ética desse meu tio. Além da desconfiança absoluta com a qual é impossível viver, sem a qual é impossível viver. Meu tio, de uma honestidade irritante, deveria ter uma placa em algum lugar. Não sei qual. Todas as estações ferroviárias praticamente ruíram quando as ferrovias foram extintas depois do JK. Na época da colheita, momento em que os fazendeiros pediam vagões para o transporte de seus produtos, era um festival de ofertas de propinas. Cada fazendeiro chegava, se meu vagão chegar antes, uma saca de café ou de arroz ou feijão é sua. Pode retirar e pode colocar na sua despensa, mas eu quero meu vagão rápido. Titio jamais aceitou sequer um tomate e assim viveu a vida, às vezes apertado, mas, como dizia, em paz. Muito obrigada, terminamos no tempo certo. Então, acho que... Dá tempo de eu contar uma história última que me trouxe aqui? Tá, a gente rouba aqui. Não estão com fome, com sede, com nada? Eu deveria ter feito o curso clássico. Antigamente, o colegial, você terminava o ginásio, vinha o colegial clássico ou científico. Científico para quem ia fazer exatas, né? Medicina, arquitetura, física e tal. E clássico era humanas. Então tinha psicologia, tinha lógica, filosofia, inglês, francês, espanhol. Então era mais humanas. Eu, que a vida inteira tinha sido leitor, que já era, com essa idade do colegial, já era jornalista, que eu comecei aos 16 anos como jornalista, tinha que ir para o clássico, era claro, era tudo. E aí, um dia minha mãe disse: Inácio, corre porque é o último dia de matrículas. E eu voei para o ginásio. Quando eu cheguei em frente do ginásio, está lá até hoje ainda, o mesmo prédio, Instituto de Educação, hoje é uma casa de cultura, e a fila para o clássico era de quase ninguém. Aliás, 60, 70 pessoas. E a do científico tinha 5. Fui no científico porque era mais rápido e mesmo porque ia ter um jogo de futebol de salão,
uma modalidade recém-instalada em Araraquara, comandada pelo Júlio Mazei, foi um grande professor, e que ia estar assim, de menina, de jovens. Matriculei no científico e voei para o jogo. Comecei o científico. Primeiro ano, as médias eram pesadas, tinham pontos, contrapontos, balanços, etc., para conseguir passar para o segundo. É que tinha 3 matérias serial killers para mim: matemática, química e física, que era 01, 01, 01. E aí passei para o segundo. Aí repeti, continuei no segundo. Aí continuei, passei para o terceiro, repeti e fui fazer de novo o quinteiro. Fiz o científico perfeito, fiz em 5 quando era em 3. O último exame de tudo. Exame oral, não existe mais. Mais uma saiu, ela vai perder o final. E aí, exame oral de matemática. Entende? O exame oral de matemática, o exame oral era feito no Salão Nobre do Instituto de Educação, está lá até hoje o salão. 500 alunos reunidos, cada um numa matéria, cada um de uma classe, e o professor de matemática, Ulisses Ribeiro, lá. Todas as paredes em redor tinham 4 negros. Aí eu cheguei, o professor Ulisses falou: está preparado, Inácio? Estou. Não estava nada, não tinha a mínima ideia. Vai passar? Vou. Precisa de muito? Não, vai dar. Quanto? 9,7. Aí ele olhou para mim, sorriu. E o Ulisses gostava muito de cinema, e eu fazia crítica de cinema, e muitas vezes ele lia e comentava comigo, me dava uma sugestão, não concordava, etc. Mas era um professor curiosíssimo. E ele dizia assim: então eu vou te dar uma equação que a gente dei na última classe de matemática antes dos exames. Você lembra? Eu falei: mais ou menos. Porque eu lembro que eu fui andando pela classe, cheguei na sua mesa, na sua carteira, você estava lendo um livro e o caderno fechado. Você lembra? Eu falei: do livro eu lembro. E lembro até hoje. A Vida Trágica de Van Gogh, de Irving Stone. Nunca mais esqueci esse livro. E aí ele falou: pois é, eu vou dar uma equação. E aí ele olhou assim, olhou, falou: vem cá. Me levou para um canto da sala, colocou a equação e falou bem alto: é uma das mais difíceis da matemática. Escreva e você tem 9,7. Aí ele falou: olhe para trás. Olhei e fiquei apavorada, porque tinha uma classe de 60 jovens do normal, que iam fazer o curso para professor. Classe média araraquarense, muitas bonitinhas, lembra? Levemente suadas, é muito quente a cidade, muito quente. Às vezes de pernas cruzadas. Nos anos 50, ver um joelho era uma coisa fantástica. Entende? E é todas olhando para mim e para equação. Eu falei: não posso sair mal dessa. E peguei o giz e comecei a pôr tudo que me vinha na cabeça. E me veio a chave quadrada. Quadrado, não. 3, não. 9. 9 debaixo dessa raiz quadrada, raiz nona, raiz 12. E um risco. E aí fui pondo assim um número enorme, 14 bilhões, grande, enorme. Aí pus embaixo um número mínimo, -1, -00, -101, -... E aí coloquei um quadrado e um 2 em cima. E aí fui colocando tudo que me vinha à cabeça como símbolo matemático, sabe? Triângulos, retângulos, coisas. E fui.
E eu olhava as meninas deslumbradas. Naquele dia elas faziam assim. Aí, fui. Cheguei num pi, achava lindo o pi. 2, assim, um tio, que equivale a 3,14 ou 3,18, que é um número também imenso que não acaba mais. Alguns dias atrás eu li uma notícia sobre uma matemática japonesa que, com 110 computadores, calculou o número do pi. Trilhões de números. E foi, ia daqui na Lua. E foi aí, tinha um cara do meu lado fazendo exame também. Um cu de ferro famoso lá. E ele me olhou e ficou com a cara assim. Falou, o que você está fazendo? Vocês precisam ver a cara de um cu de ferro. Atônito. Aliás, falando em atônito. Quando eu fiz 80 anos, eu fiz junto com o Luiz Fernando Veríssimo e o Itaú Cultural aqui, fez uma sessão com a gente. Nós fomos para o palco, cada um contou alguma coisa. E aí eu percebi, quando eu estava falando, que tinha uma jovem traduzindo em libras. Então, quando eu falei cu de ferro, eu virei na hora para ver como é que era. Aí, bom, fui, terminei, falou, professor, está pronta. As jovens estavam encantadas. Tá vendo? O Ulisses veio, foi olhando. O que é esse número aqui? Assim, o máximo divisor comum. Aquele número que não acabava. E o outro aqui embaixo? O mínimo divisor comum. E essa caixa com 2 em cima? Hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vocês sabem disso? Vocês estudaram? Você não sabe porque não estudaram matemática. E aí foi. E quando passou por uma coisa lá que o cu de ferro não tinha entendido, ele falou, essa coisa estranha aqui, né? Eu falei, nem eu não sei, mas é uma coisa natural na ciência. E ele foi e pôs a nota. Qual? 10. E falou, Inácio, vem para a mesa. Eu fui para a mesa, sentei e falei, tá bom, professor. Eu sei que não é isso, o senhor sabe o que eu fiz. Entende? O senhor sabe tudo o que eu fiz. Então eu tenho que voltar o ano que vem, né? Vai ser um horror, eu já queria ir embora. Ele falou, não, é 10. Eu falei, mas para mim só o 0 valia. Ele falou, é 10. Vai embora. Eu falei, mas 10 por quê? Ele foi Inácio. 10 pela loucura. 10 pela demência. E 10 pela imaginação. Vai embora, Inácio, que o seu mundo é da imaginação. E desse mundo eu venho andando até hoje. Era isso. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas
e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.